Olá, segunda-feira, 11 de novembro. No Nesp Notícias de hoje, a gente fala sobre literatura infantil e também sobre meio ambiente. Bauru inicia a contagem de árvores. A partir deste levantamento, a ideia é que locais sem vegetação recebam investimentos. Na Feira do Livro, destaque para as publicações infantis. E a gente contou com uma ajuda especial. O Lucas topou vir até a Feira do Livro com a gente para ajudar a contar um pouquinho dessa história, ajudar a gente a fazer essa reportagem, não é mesmo, Lucas? E agora vamos dar uma conferida aqui na feira, ver o movimento e se o pessoal se interessou por algum livro. Boa tarde. A gente começa a edição de hoje falando sobre meio ambiente. Ontem, cerca de 100 voluntários estiveram por toda a cidade dando início a um trabalho de contagem de árvores. O objetivo é deixar Bauru mais verde. As fotos leva lá para Giovana. Do Parque Vitória Régia, os voluntários foram levados para diversos bairros. Cada um deles foi responsável por algumas quadras. O objetivo era mapear a cidade e descobrir onde estão e que tamanho têm as árvores de Bauru. No Jardim Bela Vista, o jornalista Luiz Tizoco anotava na planilha cada árvore plantada na rua. Para definir o tamanho delas, ele aprendeu a usar esse instrumento, um barbante com clipes na ponta. Para saber se a árvore é pequena, média ou grande, é preciso se afastar alguns metros e colocar o barbante na vertical, em frente ao olho. Por perspectiva, o clipes fica na base da árvore. No barbante existem duas marcações. A árvore é considerada pequena se estiver abaixo da primeira marca e grande se ultrapassar a segunda. Entre a primeira e a segunda, uma árvore de médio porte e acima dela, da marca aqui, isso, aquela é de grande é porte. de grande porte. Então essa árvore que a gente está vendo É uma árvore de grande porte. de grande porte. Já é uma árvore Já de é uma grande grande porte. porte. Quando a gente tem esse tipo de oportunidade, a gente vai conhecendo um pouco mais da cidade onde a gente mora, a gente vai tendo algumas surpresas, por exemplo, algumas regiões com uma densidade um pouco maior de árvores, outra com uma densidade menor. Dentro de uma quadra mesmo você pode ter essa diferença, né? Às vezes você tem de um lado uma quadra totalmente arborizada, com várias árvores, até praticamente em todos os lotes, e aí você atravessa a rua do outro lado, tem praticamente 2 ou 3 só. Então, é uma oportunidade, como eu disse, de você colocar em prática aquilo que você está trabalhando na teoria com as crianças, e é uma oportunidade gostosa, é um domingo diferente. A contagem foi o primeiro passo de um projeto que pretende planejar de forma organizada a arborização da cidade. A partir deste levantamento, a ideia é que locais sem vegetação recebam investimentos. O segundo objetivo também é a educação ambiental. Nós temos aí um grupo de mais de 100 pessoas que estão andando pela cidade, fazendo as anotações, mas que também estão conhecendo a cidade, conhecendo a arborização urbana, para que eles também possam entender qual é o trabalho da Secretaria, quais são os nossos objetivos, porque eles vão entender um pouco mais do nosso trabalho, vão ter também condições de discutir o assunto, vão criar também uma certa cultura para poder ir discutindo esses assuntos. Para este professor da Unesp em Presidente Prudente, a ação é fundamental para que Bauru possa melhorar o meio ambiente. O planejador, diante de informações quais o tamanho, o porte, qualidade, aonde, ele pode fazer até, inclusive, a gestão da poda, da supressão, da substituição da espécie, às vezes ela não é adequada para aquela localidade. A raiz é um elemento que tem que se tomar, por exemplo, o calçamento, quando você planta uma árvore não adequada para o calçamento, a árvore ela pode estourar a calçada, e aí o próprio morador, que é o responsável pelo calçamento, reclama e às vezes motiva ele até suprimir a árvore sem conhecimento do poder público. Uma árvore adequada, você também vai ter um planejamento, até uma durabilidade da calçada. Ainda não há uma data para a finalização desse projeto. Quem passou pelo Parque Vitória Régia no domingo também pôde saber mais sobre biologia.
Pelo segundo ano consecutivo, alunos de Ciências Biológicas da Unesp realizaram o evento Bio na Rua. Em cada um dos 11 estandes, uma especialização da matéria. Os animais empalhados atraíram a atenção das crianças. Também foi possível saber mais sobre paleontologia, educação ambiental e sexual. Desmentir alguns mitos e até informar mais sobre a profissão do biólogo, como ele atua, que muita gente não conhece. E mais as questões realmente que tem a ver com a comunidade, assim, de interesse da própria comunidade. Tanto para atrair a atenção das crianças, né? Porque são coisas que elas não têm muito contato em escolas, principalmente escolas públicas. Na sequência, a gente fala sobre a inauguração do restaurante Bom Prato em Bauru e também de outras notícias do dia aqui da cidade. E ainda hoje, vamos mostrar a Feira do Livro no Sesc. Voltamos já! Em audiência pública realizada na última sexta-feira, a Prefeitura apresentou nova proposta de reajuste para o IPTU. Agora, as construções com valor venal de até R$ 75 mil não teriam aumento no imposto no ano que vem. Cerca de 37 mil imóveis seriam beneficiados. Já as construções com valor entre 75 e 150 mil teriam um aumento de 6% em relação ao tributo pago neste ano, enquanto as propriedades entre 150 e 300 mil pagariam 12% a mais. Imóveis acima desses valores seguiriam a tabela sugerida na proposta anterior e o aumento seria de, no máximo, 28%. Já os terrenos acima de 300 mil teriam um reajuste que pode variar entre 20% e 28%. Com essa proposta, a Prefeitura mantém a expectativa de arrecadar R$ 81 milhões e 700 mil com o IPTU no ano que vem. A discussão sobre o reajuste do índice continua nas comissões da Câmara. O projeto de lei precisa ser votado e publicado até o fim deste ano para entrar em vigor em 2014. Será inaugurado amanhã em Bauru o restaurante popular Bom Prato. O restaurante vai funcionar de segunda a sexta-feira. Por dia serão oferecidos 300 cafés da manhã a 50 centavos e 1.200 almoços por R$1. Além da alimentação de baixo custo, a unidade também vai contar com o posto do Acesso a São Paulo, com internet de graça. Em todo o estado, são 40 unidades que servem mais de 67 mil refeições por dia. O endereço do restaurante Bom Prato, em Bauru, é Rua 1º de Agosto, número 947. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. O Tribunal de Justiça suspendeu na sexta-feira a liminar judicial que obrigava os órgãos de saúde em Bauru a internar pacientes. O TJ acolheu um recurso da Secretaria de Fazenda do Estado. A demora na liberação de vagas em hospitais é um dos principais problemas da saúde municipal. A obrigatoriedade havia começado com uma ação civil movida pelo Ministério Público. Com a nova decisão do TJ, também fica suspensa a internação de pacientes com dinheiro do Estado em hospitais privados. Mas, de acordo com o promotor Fernando Macelelene, os pacientes que ainda estão na beneficência portuguesa devem permanecer até o fim dos tratamentos. O Ministério Público vai recorrer. O assunto agora é falta d'água. 10 bairros de Bauru, das regiões norte e oeste, estão com o abastecimento prejudicado. O reservatório 9 de Julho, que recebe água de 4 poços, está com o nível de água baixo por causa do alto consumo nesses dias quentes. O DAI pede que a população economize água e, se for necessário, disponibiliza caminhões-pipa pelos telefones 0800 77 10 195 ou pelo 3235 6140. E justamente por causa das interrupções frequentes no fornecimento de água para essa região da cidade, o Ministério Público obrigou o DAI a assinar um termo de ajustamento de conduta, um TAC, que determina a perfuração de um novo poço. Ele já está sendo construído, é o Poço Roosevelt 3. O poço vai abastecer os parques Jaraguá, Roosevelt, União e Santa de Virges, além de Jardim Progresso e Vânia Maria. O problema da falta de água nessa região de Bauru já foi mostrado em setembro aqui no Unesp Notícias. O poço Roosevelt 2
teve o revestimento de aço rompido e perdeu capacidade de produção. A assinatura do TAC é uma consequência de um inquérito civil aberto pela Promotoria dos Direitos do Consumidor. A investigação se baseou em denúncias dos próprios moradores que sofrem com a recorrente falta de água. O documento estabelece prazo até 24 de dezembro para a inauguração do poço. Segundo o DAE, a obra já está a 60% concluída e será entregue no prazo. A multa, em caso de descumprimento, é de um salário mínimo por dia. O poço Roosevelt 3 vai custar cerca de R$1 milhão. Esse calor que já aumentou o consumo de água na cidade está demais mesmo. Hoje nós tivemos a temperatura mais alta do ano em Bauru. Perto das 2 da tarde, o IPMET registrou 35,3 graus. Para refrescar, vem chuva a partir de amanhã. Veja os detalhes no boletim do IPMET. Para amanhã a previsão é de chuva, principalmente a partir da tarde. À tarde ela deve ser mais intensa. E antes de chegar a chuva, o tempo fica bastante abafado. Uma frente fria que vai vir do sul do país, chega ao estado de São Paulo nessa terça-feira. Aí ela muda o tempo completamente. Antes dela vai estar quente, vai estar abafado. Amanhã o dia começa com 20 graus, aí faz 30 graus no começo da tarde. E depois, com a chuva, o calor ameniza, não vai fazer frio. E justamente porque tem bastante calor, pode ocorrer temporais aqui na região de Bauru. Nessa segunda-feira a gente teve a tarde mais quente do ano, fez 35,3 graus, batendo os 35 graus que registrou em setembro. A gente ainda pode ter temperaturas mais altas sim, já na quarta-feira o tempo abre e como a gente já está próximo do verão e a primavera também é uma estação quente, a partir de agora a tendência é que vai esquentando com o passar das semanas. Chove em pontos isolados em praticamente todas as regiões do estado de São Paulo, com exceção da faixa leste. A chuva deve ser generalizada a partir de amanhã, principalmente no período da tarde. Em Bauru deve chover nesta terça a partir da tarde. Agora a umidade do ar é de 59%. Temos ventos de brisa a 10 km por hora. A máxima hoje foi de 35 graus. Amanhã deve ficar em 31 aqui em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a previsão é de que não passe dos 30 graus. Foi confirmado agora à tarde mais um caso de leishmaniose na cidade. É um jovem de 23 anos, morador da Vila Garcia, que já foi tratado no Hospital Manuel de Abreu. Só neste ano são 21 casos da doença com uma morte. No ano passado foram 35, sendo que 3 pessoas morreram. No próximo bloco vamos falar da Feira do Livro. Você já sabe, o intervalo é bem rápido. Voltamos já. Voltamos e com o VUNESP Informa especial de hoje, que fala sobre as provas de literatura. Agora as dicas são para as provas de literatura. Eu estou com o professor Roberto Janeiro. Roberto, a que ficar atento neste tipo de prova, nesta disciplina? Alguns vestibulares exigem listas que o aluno previamente tem que ler. No meu caso da FUVEST da Unicamp, tem uma lista unificada com 9 obras. A UEM tem uma outra lista, a UEL apresenta uma outra lista. Então o candidato tem que ter conhecimento dessas obras. Com relação ao resumo, o resumo não garante que você acerte todas as questões. Ele te dá um panorama geral, te dá uma ideia do que fala o texto, do autor e da obra. Um bom resumo também fala sobre as características do momento em que a obra foi escrita, mas nada substitui a leitura da obra. Mesmo que a questão venha junto com outras 3, 4 questões relacionadas ao mesmo texto, o texto tem que ser lido pelo menos uma vez antes das questões e durante os exercícios uma outra leitura também deve ser feita. Obrigada, Roberto. Até mais. Tchau.
A Feira do Livro Infantil de Bauru segue até o fim desta semana. Para mostrar os detalhes do evento, o repórter Guilherme Tavares contou com uma ajuda especial. No mês de novembro, a leitura toma conta do Sesc em Bauru. Esta é a 13ª edição da Feira do Livro, que trouxe 7 lojas e espera 27 mil visitantes. Os principais títulos são infantis. E dessa vez, para fazer essa reportagem e mostrar os visitantes da feira, a gente conta com uma ajuda diferente. Esse é o Lucas, ele tem 10 anos e adora fazer vídeos. Tem até um canal no YouTube com entrevistas e coberturas de eventos que ele participou. O menino tem talento. É Hora do Lucas, daqui de Bauru. A família dá a maior força. Na verdade, a gente começou achando graça, né? A gente sempre riu, às vezes chama a atenção dele por causa da escola. E, na verdade, fui descobrir que ele tinha um canal no YouTube faz agora alguns meses. Sim, a gente dá um incentivo, mas eu cobro muito a escola também. Porque eu falo para ele, você quer ser jornalista ou trabalhar nessa área, mas a gente incentiva que o estudo venha em primeiro lugar. Então, se ele quiser ser jornalista ou apresentador, como ele sempre fala, ele vai ter que fazer uma faculdade, então a gente pega muito no pé na escola. O Lucas topou vir até a Feira do Livro com a gente para ajudar a contar um pouquinho dessa história, ajudar a gente a fazer essa reportagem, não é mesmo, Lucas? É mesmo. E agora vamos dar uma conferida aqui na feira, ver o movimento e se o pessoal se interessou por algum livro. Vamos lá então, agora vamos... E lá vai o Lucas atrás dos entrevistados dele. Estamos agora aqui em um dos estandes da Feira do Livro com o Henrique. Tudo bem? Sim. Você se interessou por algum livro? Qual? Como que chama? Diário de um Banana. Você gosta, sim, bastante desse livro? Nunca li, primeira vez. Então acho que você vai gostar. Bom, Anaísa, você já olhou bastante aqui a feira? Uhum. Você se interessou por algum livro? Por muitos. Qual, mais ou menos? De animais, de cultura. Por alguns. Eu tô vendo primeiro todos para depois escolher. De um lado, o Lucas corre atrás dos visitantes. Do outro, nós também fazemos nossa reportagem. Esse pessoal da Unesp trouxe o jornal Impacto Ambiental. A cada bimestre, 2.000 exemplares são distribuídos gratuitamente. Esse jornal ele envolve a temática ambiental, só que a gente procura abordar não com uma forma clichê, como a gente está acostumado, como aquecimento global, desmatamento, mas a gente tenta envolver toda a temática ambiental, então no que envolve a política, a economia, pois o meio ambiente ele está envolvido em tudo, né, em todos os assuntos da sociedade. Enquanto isso, o Lucas continua conversando com os visitantes da feira. E brincando de fazer jornalismo, ele descobre que às vezes tem entrevistado que corre da reportagem. Bom, e agora vamos entrevistar mais algumas pessoas aqui. Como é que é seu nome? Mariana. Pergunta pra ela. Então. Oi? Ah, então. Tudo bem, Lucas. O importante é não desistir. Hora de ir atrás de outra pessoa. Vitória, qual o livro que você comprou? Percy Jackson, O Menino do Dedo Verde e outros. Por que você se interessou mais por esses livros? Porque eles falam bastante de aventura e é o que eu gosto, eu me interesso. Por que você comprou tantos livros assim? Porque eu vou lendo aos poucos e vai que eu não acho e eu quero guardar. Você tá lendo pra escola ou porque você quer mesmo? Porque eu quero. E é assim que o Lucas cada vez mais descobre o quanto gosta de falar com as câmeras e já pensa até no futuro profissional. Meu sonho é esse. É ser repórter, ser radialista, né? Trabalhar nessa área. Você acha que no futuro você vai trabalhar com isso? Tomara. Legal então, Lucas. É bom você apostar nesse talento e quem sabe um dia transformar a brincadeira de hoje em uma carreira de verdade. Bom, pessoal, isso foi um pouquinho que vocês conferiram na Feira de Livros do Sesc. Certo, e esse foi o material que a gente fez aqui e o Lucas deu uma força pra gente. Lucas, o que você achou de ajudar a gente a fazer essa matéria? Bom, eu achei que foi super legal, assim, conviver com isso, né? Eu gostei, achei muito 10. Se divertiu então? Me diverti. Tá certo então. Então,
Guilherme Tavares e Lucas Cauã para o Nesp Notícias. A Feira do Livro Infantil vai até o próximo dia 14. O Sesc fica na Avenida Aureliano Cardia, 671. E se você quiser mais reportagens do Lucas, acesse o canal dele. É só colocar Lucas Cauã Tavares na busca do YouTube. A gente continua a falar sobre literatura infantil com o professor do curso de Psicologia da Unesp, que estuda esse tema dentro do processo de educação formal. Recebemos o professor Ângelo Abrantes. Ângelo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Ângelo, qual que é a importância da criança ter acesso à literatura infantil? Olha, a importância é vital, porque eu estudo a literatura infantil a partir da psicologia. Então, eu estudo o desenvolvimento humano. Então, a importância da criança ter acesso à história humana naquela cultura mais elaborada. E a literatura infantil é uma produção humana que tem um nível de elaboração, uma intencionalidade de provocar uma reação estética. Então, esse contato com a literatura acaba sendo muito importante, porque é um contato com a história humana naquilo que ela tem de mais rico, que é a arte, que é a ciência, que é a filosofia. Quer dizer, eu estou falando da literatura enquanto um desses elementos, então é fundamental. E geralmente a criança só vai ter acesso aos livros, na maioria das vezes, né? Na escola. A gente viu até na reportagem uma garotinha que o Lucas perguntou, né? Você está lendo por causa da escola? Ela falou, não, ela está lendo porque ela gosta, né? Mas a maioria das crianças, elas vão ter acesso aos livros só na escola mesmo? A gente vive numa sociedade muito desigual. Então, a gente fala que nós estamos numa sociedade de classes e essa sociedade de classes inviabiliza uma parcela muito grande da população de ter acesso aos livros. E mais do que isso, que a convivência com os adultos, os próprios adultos, eles têm dificuldades pelo tempo de trabalho de ter esse espaço de leitura. Então, isso inviabiliza. Então, por isso a importância da escola, da educação formal, da escola pública, permitir que a criança tenha acesso, então, a essa literatura. Inclusive, tem alguns autores que falam, eles nem gostam que fale de literatura infantil, eles falam, é literatura, porque quando a literatura é de qualidade, ela é boa para o adulto e ela é boa para a criança. Quer dizer, não tem essa restrição conforme a idade. Não tem essa restrição, porque eu mesmo adoro ler livros infantis que comunicam. Então, eles comunicam coisas humanas, é uma forma de autoconsciência. Lógico que tem uma produção destinada à criança, mas ela extrapola esse limite. Então, é fundamental que a criança tenha esse acesso e que a escola pense e organize atividades intencionais para que o conjunto da população que frequenta a escola possa ter acesso. O Ângelo me explicava também que não é todo livro que pode ser considerado literatura, né, Ângelo? A gente estuda uma autora da filosofia, Agnes Heller, que ela faz uma distinção entre as produções cotidianas e não cotidianas. Então, tem produções humanas que você se apropria pelo próprio dia a dia, pela própria convivência. Agora, tem umas produções humanas que são elaboradas, que têm uma intencionalidade. Então, não é o fato de ter uma obra que está colocada num livro que a gente pode chamar de literatura, que tem esse nível de elaboração. Quer dizer, esse nível de elaboração maior é aquilo que instiga a imaginação, a criatividade da criança? Com certeza, porque a literatura ela tem uma característica. Uma das características é que a literatura ela comunica para o leitor, para o ouvinte, mas ela deixa pistas para que o próprio ouvinte complete essa história, essa experiência estética. Então, tem que ter uma vinculação da pessoa com a literatura e ela tem um momento produtivo dessa relação. E algumas produções para criança, não tem esse momento de produção. Existem umas regras de como ela deve se comportar, então ela é uma obra que é fechada. E, além disso, assim, para tornar o livro mais acessível, se empobrece muitas histórias, encurta essas histórias e o livro se torna uma mercadoria muito barata. E aí, assim, é um acesso ao livro, mas não significa um acesso à literatura, porque é um conteúdo empobrecido que não dá esse espaço de produção, não tem uma forma de autoconsciência humana. E tem uma idade para a criança começar a ter contato com os livros? Eu não diria que tem uma idade, eu diria assim, o ideal seria que a leitura, a literatura, a vinculação com obras de todas as espécies, obras artísticas, produções artísticas, fizesse parte
da vida das pessoas, das relações interpessoais, das relações sociais. Desde bebê, então, a criança pode ter contato? Desde bebê. Agora, como a gente vive numa situação muito desigual, quer dizer, a gente sabe que grupos grandes da população não têm esse acesso. Então, isso inviabiliza. E aí, eu vendo a reportagem, ele estava vendo a criança falando de que ela tem o gosto pela leitura, mas, inclusive, o gosto pela leitura é algo a ser desenvolvido. Se você não tem o contato, se você não tem a experiência, se você não conseguir usufruir de uma obra, quer dizer, como que você vai desenvolver um gosto pela estética, um gosto pela leitura? Quer dizer, isso não se desenvolve. Isso é muito comum, criança ser taxada. Ele não gosta de ler. Às vezes a criança não está nem alfabetizada e por isso não consegue se apropriar daquele conteúdo, né? Exatamente. E nesse sentido que é importante a mediação do adulto. Eu acho que a primeira vinculação, até o livro infantil, ele tem uma dimensão que é a ilustração, né? Então, a criança tem acesso àquela ilustração que, vamos dizer assim, é uma forma de ler, mas o texto para ela ainda é fechado. Então ela tem que ser mediado, né, então, por uma pessoa alfabetizada. Exatamente. Então, essa pessoa alfabetizada vai decifrar aquele livro para a criança, vai contar essa história. E isso é importante, inclusive, para o processo de alfabetização, para motivar para a alfabetização. Você está comunicando para a criança que tem uma produção escrita, que tem ali algo que você pode criar imagens, que você pode se divertir, que você pode despertar a curiosidade, quer dizer, então isso envolve um conjunto de relações que sintetizam, inclusive, uma visão de ser humano, que tem um conteúdo a literatura. Tá certo, Ângelo, muito obrigada por suas contribuições. Eu que agradeço o convite e estou à disposição lá no Departamento de Psicologia para quem tiver mais curiosidade sobre o assunto. Tá ótimo. O Nesp Notícias fica por aqui. Para você, uma ótima semana. Tchau! Thank you.